Olá, uma ótima tarde para você que acompanha a nossa programação. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do Consulta ao Doutor. É sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa, dividir as tardes com você, para a gente poder conversar, bater papo, trocar ideia e principalmente aprender sobre aquele que é o nosso principal bem, a nossa saúde. E esse é um compromisso que o Consulta ao Doutor assume com você desde muito tempo, sempre baseado na capacidade, não simplesmente teórica, mas também prática dos nossos convidados, para levar até você a melhor informação possível para você poder cuidar bem de você, cuidar bem daqueles que você ama, para poder tirar suas dúvidas, para ouvir os seus comentários, para ouvir o seu depoimento. E aqui você tem espaço aberto para participar. Daqui a pouquinho eu vou passar o nosso tema de hoje. Vou apresentar também o nosso convidado e vou convidar você para participar do nosso bate-papo. Mas antes, eu quero rapidamente reforçar, porque eu tenho certeza que você que nos acompanha já conhece, já faz parte, já está lá inscrito, já usa bastante, ou se de repente você está começando a acompanhar agora a nossa programação, muita gente aí, né, por conta da quarentena, com os horários alternativos no serviço, tem oportunidade de acompanhar. Eu quero dividir essa informação com você porque vale muito a pena. Olha só, aqui ó, canto superior do seu televisor, você encontra esse QR Code. O que ele vai fazer? Ele vai te levar diretamente para o nosso canal lá no YouTube. É uma maneira que nós preparamos aqui, rápida e fácil, para você poder chegar lá e fazer o uso dessa ferramenta que é muito bacana. Como é que você vai fazer isso? Primeiro, você vai aproximar o seu celular, câmera fotográfica habilitada desse QR Code. Automaticamente você é direcionado até o nosso canal do YouTube. Se por algum motivo o seu celular não tem essa tecnologia, pode ficar tranquilo que eu vou dar outro passo a passo aqui e você também vai chegar lá, muito simples. Antes de aproximar o celular, vai na sua loja de aplicativo, baixa o aplicativo do QR Code e pronto, você faz o mesmo passo a passo e você chega lá também no nosso canal do YouTube. Chegou lá, você se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim, você não perde nada do que acontece no dia a dia da nossa programação, afinal de contas, sempre que um vídeo novo aparecer por lá, você é informado. Lá no YouTube você assiste a nossa programação de maneira simultânea, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, basta ter um sinal de internet e aí onde você estiver você consegue nos acompanhar. Além disso, todas as nossas entrevistas ficam lá armazenadas. Poxa, perdeu um bate-papo que você queria ver, chegou no meio da conversa, precisou desligar a televisão antes, aconteceu alguma coisa, não tem problema. Lá no YouTube você consegue assistir todas as entrevistas também, porque elas ficam lá armazenadas. Além de poder compartilhar com quem você quiser toda a nossa programação, por aplicativos de mensagem de texto, por aplicativo de rede social. É muito bacana, muito fácil e você vai poder abusar e usar sem moderação lá do nosso canal do YouTube, tá bom? Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, tá bom? Esses passos são importantíssimos para você começar a fazer uso lá do nosso canal no YouTube. Dado o nosso recadinho, vou apresentar então o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre procedimentos estéticos para o corpo e para o rosto também, um assunto que vira e mexe a gente trata aqui no Consulta ao Doutor e sempre tem muita pergunta, muita dúvida e hoje vai ser mais uma oportunidade da gente falar sobre o assunto, recebendo aqui no nosso estúdio com muita alegria, ele que é especialista em estética, o Dr. Matheus Reis. Dr. Matheus, obrigado, viu, por aceitar o nosso convite, reservar um espacinho na agenda para estar aqui essa tarde, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo. Eu que te agradeço e vamos tirar a dúvida do pessoal aí hoje. Com certeza, vai ser uma oportunidade ótima, porque sempre que a gente fala do assunto, parece muita dúvida pelo telefone, muita dúvida também pela rede social e a gente percebe que é um assunto que mesmo sendo tratado com frequência, ainda gera muita dúvida. Mas a minha primeira pergunta, doutor Matheus, inclusive tem muito a ver com toda essa situação que nós estamos vivendo atualmente, de pandemia, quarentena, esse isolamento social. Como é que andam os serviços nessa questão da área estética, principalmente no seu dia a dia, né, com você? O atendimento normal, os agendamentos mais espaçados, como é que está o seu dia a dia por conta dessa questão aí da quarentena? Então, quando eu decidi voltar, eu acho que eu fui um quarentener, porque eu me tranquei 3 meses em casa, não saía para nada, todo aquele protocolo. E quando eu decidi voltar, a gente sempre pôde trabalhar
As clínicas que são médicas, biomédicas, elas sempre puderam. Os serviços estéticos, como cabeleireira, como esteticista, realmente foram interrompidos. A gente sempre pôde, mas eu optei ficar 3 meses parado, em respeito mesmo à quarentena. E quando a gente voltou, foi uma grande surpresa. A gente começou com um intervalo de 2 horas entre os pacientes, todo aquele protocolo, a gente tem feito isso. E algo que me surpreendeu foi que eu imaginei que as pessoas não iriam se interessar por isso agora. Mas é o contrário. Eu estou passando por um problema no consultório, que é muita gente procurando, uma demanda muito maior que a anterior à quarentena, e que realmente as pessoas acham que estão em casa e estão engordando, não sei o que está acontecendo, que tem sido uma procura, uma demanda absurda. Aproveitando para fazer também esses tratamentos estéticos aí. Doutor Matheus, para a gente também iniciar, é uma pergunta que acho que para começo do nosso bate-papo é fundamental, principalmente quando a gente fala para esses procedimentos estéticos, principalmente do rosto, quais são os que são mais utilizados, os mais feitos? Qual que você utiliza mais no seu dia a dia? Bom, para rosto, os principais hoje que estão em alta, a toxina botulínica, desde os anos 2000, ela assim nunca saiu, é o procedimento mais básico. Vamos dizer que é o que resolve a maioria dos problemas de forma mais acessível e mais prática. Sim. Porque a toxina botulínica você aplica hoje, amanhã você já está com o rosto melhor. É diferente de um peeling, de um microagulhamento, em que você tem que fazer um tratamento e você vê uma melhora ao longo de meses. Então, assim, basicamente toxina botulínica e preenchimento, que é a dupla principal da harmonização facial. Além disso, esses são os principais que eu trabalho. A gente vai ter a linha para flacidez, que são os ácidos poliláticos, o Sculptra, por exemplo. E, basicamente, a gente tem uma tríade hoje no setor da estética, que é peeling, microagulhamento e intradermoterapia. São os principais e as combinações deles produzem resultados muito mais interessantes do que eles separados. Muito bom, nós vamos falar bastante sobre esse assunto, mas eu quero, obviamente, contar com a sua participação também. Você que nos assiste, você que já participa normalmente aqui do Consulta ao Doutor, manda a sua dúvida, manda o seu comentário, manda o seu relato sobre essa questão de procedimentos estéticos, tá bom? Você pode fazer pelo telefone, o código é 11, o 3337-5886. Você pode falar ao vivo aqui com a gente, fazer sua pergunta direto para o Dr. Matheus, ou se você preferir, você deixa a sua pergunta com a produção e aí eles me repassam a sua dúvida. Ou ainda, você pode escolher o caminho lá pelo meu perfil no Instagram, o @zeca_pereira. Entra lá, manda o seu comentário, manda a sua dúvida, manda o seu relato para a gente poder ilustrar o nosso bate-papo. Em ambos os casos, se você não quiser se identificar, não tem problema nenhum, é só você escrever na mensagem ou falar com a produção que você não quer que o seu nome seja revelado, tá bom? A ideia não é gerar nenhum constrangimento, mas levar até você a melhor informação possível, tá bom? Estou esperando a sua participação, não deixa para o final do programa, senão não dá tempo de tirar a sua dúvida, hein? Doutor Matheus, quando a gente fala de procedimento estético, de maneira geral, e o que vem na nossa mente aqui no imaginário coletivo, vamos dizer assim, é uma procura alta das mulheres. E desde que eu comecei a apresentar aqui o programa, por conta da licença maternidade da Denise Luque, que está lá curtindo o bebezão, aproveitando esse momento aí de maternidade, eu sempre faço essas perguntas quando nós vamos falar de procedimentos estéticos. Os homens procuram o tratamento, tem aumentado a procura, eles já quebraram essa barreira aí que durante muito tempo deixou os homens longe dos tratamentos estéticos? Olha, eu não sei se isso vai se repetir em outras clínicas, mas lá com a gente os homens são a maioria. Não sei se é porque eu sou homem também, então chama mais atenção, mas a gente varia em torno de 52%, 53% dos atendimentos hoje são de homens. Que legal. E o legal é que eles investem muito mais e de forma muito mais fácil que as mulheres. O homem ele chega no consultório, é isso, ele faz, ele resolve. É muito mais prático, assim, é bem legal que eles têm realmente feito. Que bacana, porque é realmente uma perspectiva diferente do que a gente imagina de maneira geral, deixando sempre esse assunto, falando que é coisa de mulher que faz. Quando a gente percebe que o homem procura e investe nesse tipo de tratamento, a gente abre um outro leque, uma outra demanda. Não sei também, e aí a sua opinião profissional, a sua observação profissional vai ser importantíssima, ambos procuram e vão com o mesmo objetivo, de questões estéticas, rejuvenescimento, de parecer melhor, de alterar alguma questão assim que incomoda, tanto o homem quanto a mulher, eles têm os mesmos objetivos?
É um pouquinho diferente. Tá. O homem, ele tem, como é que eu posso te explicar? O homem, ele não vem se reclamando do envelhecimento, ele não reclama de uma ruga. Geralmente ele reclama de algo que ele tem no rosto que ele gostaria de mudar. Então o que eu mais faço no consultório, por exemplo, é mandíbula. A gente sabe que o homem, quando fica com a mandíbula mais marcada, ele fica mais interessante. Passa uma imagem maior de poder, uma imagem que o homem gosta. Então, a mulher, ela procura muito, olha, estou aqui e eu quero tratar o envelhecimento, eu estou com uma ruguinha. O homem não está nem aí para a testa dele, a maioria. Ele quer fazer mandíbula, ele quer preencher, ele quer mudar o nariz, ele é mais pontual nesse sentido. E a questão da idade, doutor Matheus, como isso funciona? Porque quando a gente fala principalmente das questões de marcas no rosto, né, de expressão principalmente, normalmente nós vamos associando isso à idade, não é verdade? Mas a gente percebe também que hoje, cada vez antes ou mais cedo, as pessoas estão procurando esse tipo de tratamento. Dá pra gente traçar um perfil da idade, aí tanto de homem quanto de mulheres, quando que começam a procurar, quando que procuram mais o serviço, como é que isso funciona? Basicamente, para tratamentos corporais, a gente observa que os homens dos 25 aos 35 anos são os que mais procuram. Aí, homem e mulher, a idade é a mesma, que eles decidem procurar. E os faciais já são a partir dos 35 anos até os 45. A grande maioria está dentro dessas faixas. E tem uma diferença básica entre a pele do homem e a pele da mulher, que é o seguinte: o homem, ele tem a pele mais oleosa. E essa oleosidade impede o envelhecimento até certo ponto. Entendi. Mas, em compensação, enquanto uma mulher, quando a ruga vai aparecendo suavemente, o homem do dia para a noite ele acorda, ele tem aquela ruga gigante no meio da testa. Sim. Mas, basicamente, a idade vai de é uma a vez. mesma. Daqui a pouco eu quero fazer uma outra pergunta sobre a idade, mas eu quero aproveitar essa questão agora, já que você falou do homem e deu até essa diferença. Como é que o homem responde ao tratamento, doutor Matheus? Porque normalmente, aí de novo, é uma observação totalmente leiga, tá bom? Com a sua experiência vai poder me ajudar nisso. Mas de maneira geral, o homem é mais relaxado. Dificilmente lembra do protetor, se às vezes tem que passar um creme diário, ele vai esquecer em algum momento. E a gente sabe que nesses tratamentos estéticos é interessante você manter uma rotina também, para que o tratamento tenha uma durabilidade maior, para que o resultado seja maior. Como é que funciona a resposta do homem ao tratamento também? Ele segue ali direitinho, assume esse compromisso, que a gente sabe que tem algumas coisas que a mulher é um pouco mais rígida nessa questão. Eu sou professor da disciplina de prescrição de dermocosméticos. E o que eu faço com meus pacientes, basicamente? A mulher, ela gosta muito de muitos produtos. Então ela vai ter uma água termal, vai ter o protetor, vai ter o sabonete, ela vai ter tanta coisa. E ela vai, às vezes, carregar aquela água termal na bolsa o dia inteiro. O homem é diferente. Ele já olha para você e fala: olha só, eu não vou usar isso tudo não. Então você tem que escolher muito bem o que você precisa e, principalmente, para o homem, a gente abre mão de produtos industrializados muitas vezes, até porque eles acabam sendo um pouquinho mais caros, e a gente investe em produtos manipulados. Então você coloca num produto só tudo que ele precisa, já põe às vezes o protetor, já põe o tratamento, aí uma vez só ao dia ou 2 vezes ao dia ele consegue usar. Que bacana, a gente vai falar mais também sobre essa questão dos produtos, doutor Matheus, mas uma pergunta que com certeza sempre aparece aqui é com relação à idade. Então, e hoje a gente vive num mundo onde as pessoas estão vivendo mais. Nossa expectativa de vida, cada ano que passa, aumenta. E essas pessoas aí da chamada terceira idade ou da melhor idade, como muita gente gosta de falar, estão cada vez mais procurando esse tipo de tratamento porque elas estão vivendo mais. Os resultados, imagina que a pessoa começou e quer agora cuidar da beleza da pele, com 60, 55, 60 anos, que já tem uma pele mais marcada pelo sol, pela vida, por tudo, né? Os resultados vão ser bons também? A pessoa pode procurar e essa questão da idade não interfere? Na verdade, tudo vai depender da quantidade de produto e da densidade de produto que a gente vai utilizar. Então, quando a gente fala de harmonização facial, por exemplo, preenchimento, o limite para a qualidade, ele basicamente não existe. Você pode ver as pessoas famosas, por exemplo, com 70, 80 anos e vão parecer que tem 50. Tudo vai depender da quantidade de procedimentos que você faz. Porque o preenchimento, ele basicamente é um gel. Então, quanto mais, vamos supor que você esteja com essa região mais caída.
que é o principal do preenchimento. Pode estar o quanto caída que for, que tem como você ir levantando, até ficar muito parecido quando você era jovem. O que a gente não consegue mudar muitas vezes é a qualidade da pele. Tá. Você sempre vai olhar e vai saber que é uma pele mais velha. Entendi. Mas, de fato, o formato, o local, por exemplo, a gordura da bochecha, quando ela começa a cair, isso tudo a gente consegue reverter e ter um resultado muito bom. A única coisa que estraga um pouquinho é essa questão da qualidade, mas tem um ponto assim, positivo. A pessoa, quando começa a se cuidar cedo, e isso é nítido no consultório, quando ela usa o protetor solar a vida inteira, ou quando ela passa, que seja um cosmético padrão de revista, sabe? Você vê que a pessoa chega aos 60, 70 anos com outra pele, com rugas muito mais finas, muito mais suaves e tratamentos muito mais simples, resolvem de forma mais prática. Muito legal. Antes da gente continuar, doutor Matheus, nosso bate-papo, vamos atender uma ligação? Já tem uma telespectadora na linha, quem vai falar com a gente é a Lúcia. Ela fala lá de Maceió, Alagoas. Lúcia, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. Consegue me ouvir direitinho? Sim, estou ouvindo. E, inclusive, eu sou uma frequentadora assídua do seu programa. Estou sempre atenta. Ô, Lúcia, obrigado, viu, pelo carinho, pela audiência. Só gratidão, tá bom? A todos vocês que nos assistem, nos acompanham e retribuem com esse carinho aí que é maravilhoso. Olha só, o doutor Matheus já te escuta. Pode ficar à vontade para fazer a sua pergunta, Lúcia, por favor. Doutor Matheus, boa tarde. Eu tenho 66 anos e eu gostaria de dar uma melhorada no meu rosto, que eu acho ele muito pesado, entendeu? Não sei se uma harmonização facial. E o que é que o senhor aconselharia para não fazer, pela minha idade, uma cirurgia tão incisiva? Muito bom, Lúcia. Obrigado, viu, pela sua participação. Tá vendo, doutor Matheus? Parece que eu estava adivinhando a questão da idade. Verdade. Porque sempre aparece 66 anos e tá aí, ó, querendo se cuidar. O que mostra exatamente essa questão da longevidade. Se a gente imaginar aí uma qualidade de vida para 80 anos, tem mais 15 anos, 14 anos de vida, é muito tempo. Verdade. O que ela pode fazer que vai ser bom e o que você não recomenda para ela fazer? Beleza. Boa tarde, Lúcia. Bom, você se queixou de rosto pesado. Quando o paciente fala rosto pesado, geralmente ele está se queixando de flacidez. Tá. Me corrige se eu estiver errado. Flacidez. A gente começa a observar, a partir dos 30 anos principalmente, essa gordurinha aqui da bochecha, ela vai descendo, nesse sentido aqui. Para o homem, para o paciente masculino, ele começa a ficar mais bonito, porque para o masculino, o terço inferior aumentado é maior. Para a mulher é o invertido. Então, a mulher, para começar a tratar a flacidez, é a parte mais complexa que a gente tem. Como que a gente pode começar esse tratamento? Num primeiro ponto, prevenir. Prevenir para dali para frente não piorar tanto. Então é o seguinte, protetor solar é fundamental. 95% do envelhecimento da nossa pele acontece pela falta do protetor solar. E até na luz branca que a gente está, envelhece. Porque o nosso corpo não sabe diferenciar o cérebro se a luz é do sol ou se é de uma lâmpada. E o que envelhece é uma cascata bioquímica inflamatória que ele gera pela luz. Então, o primeiro ponto sempre vai ser prevenir. Um segundo ponto vai depender do grau de flacidez. Por quê? Quando a gente vai tratar esse tipo de problema, a gente tem um nível inicial, que é a parte dos peelings químicos, que eles vão ter uma certa ação. No meu Instagram mesmo, eu fiz um peeling essa semana, eu publiquei lá o antes e o depois em mim, e eu mostrei como melhorou a flacidez da pele. Foi um peeling um pouquinho mais forte. É o primeiro nível, começar com ácido. Num segundo ponto, você pode investir em microagulhamento, pode investir em intradermoterapia. São procedimentos de tratamento. Agora, se a pessoa quiser realmente entrar no consultório e sair com aquele problema resolvido, aí a melhor solução vão ser os fios de sustentação, os fios de PDO, que a gente fala, porque você enfia um fiozinho aqui por baixo, olha, e dá uma costuradinha aqui, dá uma levantada, ele induz a formação de colágeno, e também o Sculptra. O Sculptra hoje é o queridinho quando o assunto é flacidez. A gente enfia uma agulhinha aqui por baixo, coloca um líquido por dentro de toda a pele e dentro de 2 a 3 meses ele dá assim uma chupada na pele. O resultado, se você pesquisar na internet, é absurdo. Sculptra seria assim, quero resolver para ontem. Primeira solução. Muito bom. Nós vamos falar desse resolver para ontem, porque parece que essa é uma coisa que o brasileiro gosta também, mas nós vamos chegar lá, calma. Lúcia, obrigado, viu, pela sua participação. E em cima da sua resposta à dúvida da Lúcia, doutor Matheus, eu quero falar sobre essa questão do protetor bem rapidinho. Sim.
pelo seguinte, primeiro, a gente vive num país tropical. A Lúcia mora em Maceió, uma cidade litorânea, sol o tempo inteiro, com fartura lá no Nordeste. Como é que entra esse protetor? Qualquer tipo de protetor, é interessante procurar um profissional para indicar um protetor específico, pelo menos para o rosto. Como é que funciona essa história do protetor aí? Protetor é uma questão um pouco polêmica, porque tem profissional que indica você utilizar o protetor solar uma vez ao dia, tem profissional que fala para usar 2 vezes ao dia, tem gente que fala que uma quantidade pequena de química, um fator 30 já tá bom, tem gente que fala que vai ser um fator mais alto. A gente tem basicamente 3 cientistas, 3 linhas de pensamento nesse sentido. A principal linha é a linha do logaritmo. Quando os farmacêuticos vão preparar um protetor solar, é um logaritmo que vai definir o fator de proteção. Então, quando eu vou utilizar um fator de proteção 15, ele já te protege ali um percentual muito alto. O 30 já é 90 e poucos por cento. O 50 é 98, sabe? Vai aumentando tão pouquinho. Então, isso justifica que muitos profissionais digam que o protetor solar, se você utilizar a menor química possível por uma questão de prevenir na sua saúde o uso de produtos, então você poderia, teoricamente, usar um fator 30, já atingiria assim 97, 98% de proteção. Agora, se a gente for utilizar a linha do Diffey é um pesquisador norte-americano que já te diz diferente. Ele diz que se você passar protetor 30 minutos antes de se expor ao sol, depois você vai para a praia, por exemplo, ou para a rua, passa 30 minutos depois, você já está protegido o dia inteiro. A pesquisa dele mostra isso. E a gente tem a linha de Harvard, que é a principal que os dermatologistas recomendam. Porque Harvard ensina o seguinte, que você pode multiplicar o fator de proteção solar por 10 minutos. E seria, teoricamente, o tempo que ele te protege. Então, se você pegar um fator 30 e multiplicar por 10, tecnicamente ele protege 300 minutos. Entendi. E aí, se você divide pelas horas, você vai ver que um fator de proteção solar 50, 70, ele te protege por um dia inteiro. Então, vai muito de cada profissional. Agora, se precisa de um profissional para realmente escolher o protetor solar, sempre vai ser interessante contar com uma ajuda técnica. Porque a principal questão, eu digo muito com meus pacientes o seguinte, o protetor solar é um relacionamento. Porque você vai ter que usar aquilo todo dia. Sim. Então, você tem que se preocupar com a base dele. A gente tem base oleosa, base aquosa, existem as 4 bases galênicas, que são as mais tradicionais, tem sérum, BB cream, tem tanta coisa que vai influenciar no casamento com a pele, que realmente tem que ter um profissional para olhar e dizer exatamente, olha, esse aqui vai combinar com a sua pele. E você já ganha tempo, ao invés de ir na tentativa e erro, tendo que comprar outro. Você já está baseado na opinião de um profissional com isso. E aí vai surgir minha outra pergunta, doutor Matheus. O brasileiro, de maneira geral, ele ama uma automedicação. Né? Aquela farmacinha em casa, sempre tem um remedinho ali para tudo, a vizinha usou, às vezes até repassa, né? Sobrou aqui um comprimido, pode tomar e tudo mais. Na linha cosmética, então, aí é um absurdo. Aí o pessoal usa e abusa dos cremes e dos produtos e do protetor, basicamente sem muita orientação. Isso pode ser um problema ou isso, na verdade, não vai representar tanto problema no uso dessa questão da pele, dos cremes, dos produtos que a pessoa vai usar? Acho que o grande problema é que muitas pessoas não sabem que são produtos cosméticos, mas eles vão causar problemas se forem utilizados de forma errada. Então é o seguinte, a gente tem a hidroquinona. O pessoal adora utilizar a hidroquinona e ninguém sabe que se você utilizar por mais de 2 meses seguidos, ela vai matar o seu melanócito. E depois que mata, não tem mais volta. Então, às vezes a pessoa está usando um produto para tratar a mancha e ela pode tratar tanto aquela mancha que a mancha vai ficar branca. Você já viu pessoas que têm pintas brancas assim pelo rosto, manchinhas, principalmente nos braços? Manchas brancas. Pode ter sido, muitas das vezes, essa morte dos melanócitos causadas pelo uso de produtos inadequados. Então, sempre é química. Química é complexo. Então, enquanto você estiver no campo do cosmético, o cosmético é aquele padrão, às vezes que a gente compra numa revista ou de uma forma mais simples. Aí é tranquilo, porque esses produtos, para terem esse tipo de liberação, eles são muito fracos. Tá. Não fracos no sentido de ruins, não são, mas eles são mais suaves. Questão química. Né? Agora quando a gente vai para os dermocosméticos, que são aqueles que ficam naquelas prateleiras específicas na farmácia, ali tem coisa muito boa e ali tem coisa muito forte. Então se você exagerar em determinada via
metabólica, talvez não vai ser tão legal. Quando o paciente tem um profissional para acompanhar, esse profissional vai estar sabendo ali cada tipo de ácido, cada tipo de produto, qual é o mecanismo de ação, onde ele vai sobrecarregar na pele da pessoa, e a cada período de tempo, geralmente uma troca a cada 6 meses, você consegue mudar totalmente esses mecanismos de ação para não sobrecarregar o corpo de forma nenhuma. Isso é importantíssimo, a orientação que o Dr. Matheus dá, principalmente para essa questão que às vezes a gente não presta atenção e vai muito nessa indicação, eu usei, é bom, vai lá e usa, tem que ter muito cuidado com isso também. Pode falar, pode falar. Você quer ver um exemplo assim que muita gente não sabe? É a pasta de dente. Se você não trocar sempre, a química da pasta de dente, cada pasta tem uma química específica na produção. E aí, se você usa sempre aquela mesma marca a vida inteira, ela vai ter uma tendência a ser abrasiva de determinada forma. E quando você troca, você evita isso. Entendi. E é algo simples, você compra no mercado e ninguém nunca te disse que você tem que trocar a pasta de dente, sei lá, de tempos em tempos. Sim, ninguém nunca mesmo. Interessantíssima essa observação. Vamos atender outra ligação, Dr. Matheus? Vamos começar a nossa viagem aí pelo Brasil. A gente estava lá em Maceió e agora nós vamos para Curitiba, no Paraná. Nós vamos falar com a Julieta. Julieta, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. Consegue me ouvir bem? Eu consigo te ouvir bem. Como é que você vai? Que ótimo, Julieta. Graças a Deus, tudo bem. Ai, com a sua companhia agora muito melhor, viu? Que ótimo, que bom. Olha só, pode ficar à vontade, tá? Para fazer a sua pergunta. Dr. Matheus já te escuta já também, por favor. Muito obrigada. Olha, Dr. Matheus. Alô, Julieta? Oi, Matheus. Oi, Dr. Matheus. Boa tarde, Julieta. Tô te ouvindo. Tudo bem? Olha, tá me ouvindo? Tô sim. Olha, é o seguinte, eu tenho 72 anos e eu tenho a pele muito boa. Eu acho que a genética me ajudou, porque a minha mãe tinha a pele muito boa. E eu sempre, assim, aqui em Curitiba, a gente não tem muito sol. Acho que isso me favorece também. Agora, eu não tenho, assim, problemas com rugas, com nada. A única coisa que me incomoda é a papada. Como eu tenho medo de cirurgia e alguma coisa invasiva, eu gostaria de saber do senhor, Dr. Matheus, se existe alguma possibilidade de tirar essa papada com um procedimento não invasivo. Eu não quero lipoaspiração. Muito bom, Julieta. Acho que deu para entender bastante e foi bem clara a sua exposição aí. Muito obrigado, viu, pelo carinho, pela participação, pela pergunta. E aí, vamos falar primeiro dessa questão da papada e depois eu anotei um outro detalhe aqui. O que a gente pode falar para ela, Matheus? Então, Julieta, para a papada é uma questão um pouquinho mais complexa, porque a gente tem que primeiro identificar se a papada ela é formada por gordura ou por flacidez. Se ela for por flacidez, a gente volta àquela resposta da pergunta anterior. Agora, se ela for gordura, como você falou da lipo, então eu acredito que seja gordura. Bom, quando é gordura, a gente tecnicamente tem esses equipamentos de clínicas de estética que eles podem ser utilizados até mesmo na região da papada. Então, eu já tive resultados legais lá na clínica de pacientes, por exemplo, com radiofrequência, que é um equipamento bem simples, tem em toda a clínica. Então, com certeza aí no Sul vai ter, em que a pessoa começa um tratamento passando aqui e gera um certo resultado. Agora, o que tem sido mais feito no momento não chega a ser uma lipo, é a lipoenzimática, que é um procedimento que não chega a ser invasivo, ele é minimamente invasivo, em que o profissional ele vai pegar um medicamento que é feito para dissolver a gordura e com uma agulhinha de insulina pequenininha, é aquela de diabetes, aquela bem fininha, ele vai injetar um produto ali dentro e vai fazer alguns furinhos e vai colocar o produto ali dentro. Você vai para casa, vai agir, não é invasivo nesse nível de dar uma complicação, não é uma cirurgia, não deixa cicatriz. Então, eu acho que dá para vencer um pouquinho o medo do minimamente invasivo, porque é um procedimento que tem sido muito utilizado. Muito. Sim. Muito obrigado, viu, Julieta, pela sua participação. 72 anos e querendo se cuidar, tá vendo? Uma aula aí pra gente, aí poder realmente se cuidar bastante e se cuidar bem. Nós vamos precisar fazer o nosso primeiro intervalo aqui no bate-papo. Quando a conversa é boa, o tempo passa muito rápido, mas na sequência nós vamos falar mais sobre esses tratamentos, utilizando aqui toda a experiência do Dr. Matheus. Nós vamos falar sobre essa questão da genética que a Julieta levantou aí. Será que ela é importante mesmo? Ajuda? Não ajuda? Melhora? Como fortalecer essa questão então? Tá bom? Mas tudo isso
no próximo bloco, tá certo? Aproveita o nosso intervalo, são 2 minutinhos, elabora a sua pergunta e manda. Pode ser pelo telefone, código 11 3337 5886, ou se você preferir, pelo meu perfil lá no Instagram, o @zeca_pereira. Consulta ao doutor vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Bom, estamos de volta com o Consulta ao Doutor, intervalo rapidíssimo, mas ainda tem muito tempo aqui para a gente falar sobre procedimentos estéticos, para o rosto principalmente, e para o corpo também. Nós vamos dar alguma pincelada no assunto, recebendo aqui no nosso estúdio com muita alegria o especialista em estética, Dr. Matheus Reis, ele que tem nos ajudado a falar sobre o assunto, a tirar a sua dúvida sobre o tema. Antes da gente retomar o nosso bate-papo, rapidinho, deixa eu reforçar com você aqui, olha só, esse QR Code aqui no canto superior do seu televisor, todo início de bloco ele aparece e ele é o passaporte que vai te levar lá para o nosso canal do YouTube. Aproximou o celular com a câmera fotográfica habilitada, automaticamente você é direcionado para lá. Chega lá, não se esqueça, já vai direto já. Inscreva-se no canal e ative as notificações, tá bom? Assim, sempre que um vídeo novo aparecer por lá, você é informado. Lá você acompanha a nossa programação de maneira simultânea, além de você poder ver, rever, assistir, pegar um pedaço, compartilhar todas as nossas entrevistas, porque elas ficam lá armazenadas. E detalhe, não é só do Consulta ao Doutor não, todos os programas da emissora estão lá à sua disposição. Vale a pena você conferir, fazer parte lá do nosso canal do YouTube, com certeza você vai achar aquele programa que você perdeu, ou então você vai poder assistir um assunto que você queria há muito tempo saber, está com dúvida, você entra lá, com certeza tem lá a sua dúvida respondida também. Não esqueça de ativar, fazer a inscrição e ativar as notificações, tá bom? Doutor Matheus, vamos retomar o nosso bate-papo e eu quero voltar na pergunta que a Julieta fez no bloco anterior, que ela falou da genética. Sim. Ela falou, eu tenho a pele boa porque eu tenho uma genética boa, minha mãe tem uma pele boa, tinha uma pele boa também. A genética realmente ajuda na questão da pele? A genética ela pode ser muito boa, muito generosa, mas ela pode ser uma desgraça. Por quê? A gente tem basicamente um padrão de envelhecimento. Então é o seguinte, até os 30 anos, tecnicamente, de acordo com a categoria de Klogal, a gente não pode ter ruga nenhuma, linha nenhuma. Você tem que sorrir, franzir a testa, não tem que ter nada, até os 30. Tá. Dos 30 aos 40, você pode começar a ter uma linha quando você movimenta o rosto. Então é aquilo, você sorriu, pode começar a aparecer uma linha aqui. A partir dos 40, essas linhas elas podem existir, mesmo que você esteja sério, e a partir dos 50 elas vão se aprofundando. A questão é que, por exemplo, eu que sou muito branco, eu postei ontem um antes e depois no Instagram do meu rosto. Eu com 30 anos, por exemplo, já estou acabado. Se você olhar pela qualidade, pela técnica, o meu rosto já é de 60 anos. E aí é engraçado, porque aparecem pacientes que têm, como ela disse, 60, 70 e que estão muito melhores do que eu. Então, realmente, a genética tem um fator fundamental na deposição de colágeno, na formação do colágeno. Entendi. Kiko, não aproxima não para mostrar meu rosto, tá? Não aproxima não, fica aí. Não vai nessa daí não quero nem saber como é que tá meu rosto, essas marcas. Fica longe. Imagina fazer uma análise agora. Não é hora disso agora, que não vamos me expor em rede nacional não, hein? Doutor Matheus, e aí como é que a pessoa vai usar essa questão então da genética a seu favor? E aí eu pergunto com questões simples, por exemplo, a gente sabe que a taxa de tabagismo aqui no Brasil é alta, a questão de alimentação normalmente não é boa, a maioria dos profissionais que passam por aqui fala questão de 70% da população brasileira com obesidade ou sobrepeso, mostrando que a nossa alimentação não é regrada, sedentarismo. Essas questões também influenciam na qualidade da nossa pele e aí vão usar a favor ou contra essa genética que cada um já tem? Com certeza. Aquela frase, a gente é o que a gente come, é a maior verdade. Hoje, cada vez tem estado mais em alta os nutricosméticos. Os nutricosméticos são suplementos alimentares
que de fato vão ter o objetivo de prevenir o envelhecimento da pele. Porque ninguém hoje em dia, com essa correria do dia a dia, consegue comer a quantidade de legume, de verdura, de fruta que tem que comer para manter a necessidade dos minerais que a gente tem. Então, de fato, acaba sendo necessário para o homem moderno, para a mulher moderna, ter um suporte, um suplemento vitamínico específico para o rosto dela. Sim, com certeza. Vamos retomar um outro assunto também que a gente começou no primeiro bloco e por conta das ligações da participação a gente não conseguiu aprofundar, que é a questão da agilidade, da rapidez dos tratamentos. E o brasileiro é um povo que quer tudo muito rápido. Então agora nós estamos aqui em julho, ninguém está preocupado com o verão ainda, está todo mundo tranquilo. Mas daqui a pouco chega dezembro e todo mundo quer rapidamente resultado, porque é o verão, porque eu vou viajar, porque eu vou para a praia e tudo mais. Como é que funciona essa questão aí da agilidade nos tratamentos estéticos? Parece muita gente assim querendo para ontem o resultado. Isso que você falou é engraçado, porque quando a gente analisa as palavras-chave do Google relacionadas à gordura localizada, a gente vai ver que assim, acabou o carnaval, cai lá embaixo. A gente sabe quase zero. Aí quando chega setembro, de repente, é um surto, assim, é um pico, mas é só em setembro. No dia 14 de setembro é o dia que todo mundo decide emagrecer, isso todo ano. E isso está lá no Google, isso é muito engraçado, porque realmente acontece assim. E o pessoal quer tudo muito rápido. Nessa questão da estética, tem tratamentos que dão essa resposta rápida ou a orientação é mesmo fazer um tratamento a longo prazo, de repente se quer algum resultado para o verão de 2021, começar no inverno de 2020, como é que funciona isso na questão estética aí? Bom, se a gente estiver falando de rosto, é bem mais fácil. Porque rosto tem procedimentos que resolvem basicamente instantaneamente hoje. Então, quando a gente está falando de determinadas rugas ou de harmonização facial, o paciente ele pode ligar a câmera de selfie e acompanhar a execução do procedimento. Então, ele consegue ver a mudança do rosto na hora e dizer... tem muita gente até que critica quando vê fotos de antes e depois de harmonização facial, criticam no sentido de, não gostei daquele rosto, não gostei que ficou assim, mas o paciente ele escolhe na hora como ele quer ficar. Não é algo que o profissional faz do jeito dele, é algo que o paciente está olhando no espelho. Então a pessoa que diz, eu quero mais boca, eu quero mais mandíbula, e a gente vai colocando para fazer como a pessoa quer. Agora, isso no rosto. Se a gente estiver falando de gordura, de corpo, realmente é complicado, porque por mais que os procedimentos acelerem o que a pessoa está fazendo, sempre vai ser necessário dieta e atividade física. A gente não conseguiu, se Deus quiser, a gente está para conseguir fugir disso a qualquer momento, mas ainda não deu para conseguir fugir da dieta e da academia. E aí é um problema, porque é o que todo mundo quer fugir mesmo, como o Dr. Matheus falou. Dr. Matheus, uma pergunta que também sempre aparece com relação a essa questão dos procedimentos estéticos está muito relacionada à tecnologia. Muita gente antigamente reclamava que esses procedimentos eram feitos e tudo ficava muito um padrãozão, sabe? Então a pessoa olhava e falava, olha, fez. Tá lá, dá para ver, tá na cara, não tem como negar. Com a evolução da tecnologia, hoje essas questões estão muito mais suaves. Se a pessoa não falar, dá para passar desapercebido? Então, a questão do rosto, a gente tem um problema que é a moda. Então, quando a moda aparece, as pessoas acabam, na maioria, querendo executar daquele jeito. Então, se tiver, por exemplo, uma novela com uma personagem principal que tem a boca de um jeito, a gente não tem como fugir, porque aparece um monte de paciente querendo fazer igual. Certo. E aí acaba tendo essa certa padronização. Eu, lá no meu consultório, eu optei por não fazer esse tipo de procedimento, que é um encaixado. A gente fala assim, existe o rosto top model, por exemplo. Eu não faço. O que eu gosto de fazer, a gente tem hoje a máscara de FI, que é uma máscara onde a gente encaixa a foto da pessoa e a gente consegue, por essa máscara, ter a dimensão exata das proporções do rosto dela. E essa mesma máscara, ela vai me dizer se a pessoa precisa de mais mandíbula, se precisa de mais queixo, se precisa, às vezes, de um implante capilar pelo tamanho da testa ou se ainda não é necessário. E isso é muito legal, porque hoje a gente consegue fazer de uma forma científica essa harmonização facial. Até um tempo atrás não se falava muito nisso. Entendi, muito bom. Esse avanço da tecnologia só ajuda. Vamos atender outra ligação? A gente estava lá no sul, nós vamos voltar para o Nordeste, lá em Teixeira de Freitas, na Bahia. A Carminda vai falar com a gente. Carminda, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vinda, viu, ao nosso bate-papo. Consegue me ouvir bem?
Oh, consigo sim. É um prazer falar com você. Sou ouvinte sua há muitos anos, quando eu faço desde Denise. Ô, Carmina, obrigado, viu? É uma alegria poder receber a sua ligação, receber o seu carinho também, viu? Ai, que Muito bom. obrigado aí pela audiência, por acompanhar o nosso trabalho. Doutor Sempre. Matheus já te escuta já também, tá bom? Pode Ótimo. ficar à vontade para fazer a sua pergunta. Tá. Doutor Matheus, Oi, Carmina, pode falar. eu sou de Teixeira de Freitas, eu tenho 58 anos e eu acho a minha pele assim muito flácida. Aí eu queria saber do senhor se tinha algum creme que o senhor podia usar para segurar mais um pouco, né? Porque eu sou morena, mas a minha pele é muito flácida. E eu acho assim que eu tenho muito medo também de fazer aquele negócio de, acho que é botox, sei lá como que é, né? Eu tenho medo de agulha, sou muito ansiosa. Aí eu gostaria de saber do senhor se tem algum creme ou se é alguma coisa estética. Muito bom, Carmina, pela sua pergunta. E aí, doutor Matheus? Então, na verdade, vai depender do grau de flacidez. Porque flacidez é a parte mais complexa para a gente tratar. Então, quando a gente quer fazer com um produto, a gente nunca vai ter um resultado que você vai olhar e vai dizer, nossa, que maravilhoso, esse produto mudou a minha pele. Isso, até onde eu sei, ainda não existe. Agora, o que eu poderia dizer é que, se você for a alguma farmácia de manipulação, lá sempre vai ter uma linha de produtos específicos que são um pouquinho mais fortes e sempre existe a orientação de um farmacêutico para te ajudar a escolher, porque o farmacêutico estuda a cosmetologia, a cosmetologia é de fato uma ciência farmacêutica, é a própria farmácia que produz, então olhando o seu grau de flacidez, ele vai conseguir pegar alguns cosméticos, utilizar alguns cosméticos que já são consagrados, por exemplo, o argireline. O argireline, ele é um dermocosmético que ele se vende como a toxina botulínica em gel. Então, para uma situação assim, eu não posso te dizer exatamente um produto ou uma concentração que vai resolver o seu problema, mas com certeza numa farmácia de manipulação vai ter um farmacêutico que vai poder te ajudar individualmente. Muito bom, Carmina. Obrigado, viu, pelo carinho, pela pergunta. Doutor Matheus, ela falou de que tem a pele, que é de pele morena, né? Tem realmente diferença nessa questão da pele negra, da pessoa branca, a estrutura? E eu faço essa pergunta porque normalmente quando a gente olha para o negro, principalmente a idade, parece que a pele esconde, camufla muito bem essa idade. Se tem realmente diferença na questão da pele? Tem. A pele negra e a pele morena não envelhece. É absurdo como eles conseguem ter uma formação de colágeno ao longo de mais tempo. Isso realmente é um fato. Já que o doutor citou da questão do colágeno, eu recebi aqui uma pergunta pelo Instagram da Alice, e ela fala para falar um pouquinho sobre o uso do colágeno. E aí eu vou explorar um pouquinho dessa pergunta dela, doutor, primeiro, com relação a alimentos, medicamentos e até um procedimento que o doutor citou aí de fios que ajudam a produzir esse colágeno. E vamos falar um pouquinho sobre essa questão do colágeno, por favor? Bom, o colágeno, na verdade, é uma questão meio polêmica, né? Você deve ter ouvido falar que tem profissional que diz que não funciona, tem profissional que diz que funciona. A última informação de congresso que eu tive é que não funcionava. Só que tem um problema. A gente vê que o paciente que faz uso de suplementação de colágeno, ele sente resultado. Ele vê a diferença. Então, eu estava até conversando com um amigo meu esses dias, que é cirurgião geral, e ele disse, Matheus, eu comprei um colágeno aqui, minha pele mudou, meu cabelo melhorou, que maravilha. E, enfim, eu acho que o que vale é a experiência das pessoas. Certo. Porque se as pessoas estão comprando, se está funcionando, então para mim acaba sendo muito interessante. Agora, a gente pode, além desse colágeno, inserir outras vitaminas. A alimentação saudável volta a ser interessante. A gente tem, por exemplo, a biotina, que é um antioxidante muito bom para a pele. E onde vai estar a biotina? A biotina vai estar em alimentos, por exemplo, ricos em carne ou ovos, ricos em proteína. Então vai depender muito. Tá, mas que é importante esse consumo também. Eu vou te dizer que induzir a formação de colágeno de forma natural, a gente consegue ter um resultado muito interessante. Porque aí a gente vai de dentro para fora estimular. Agora, quando a gente usa de fora para dentro, uma coisa bem legal é a melhora nas articulações. Tá. As pessoas que têm problemas de dores, assim, sabe? Articulação, geralmente tem um colágeno novo, que é o C2. Se eu não me engano, ele é da Pharma Nostra, que ele é um absurdo. Você toma, assim, os ortopedistas têm usado muito.
Caramba, que legal. Obrigado, viu, Liz, pela sua pergunta, pela oportunidade de a gente falar sobre o assunto. Como a gente falou de alimentação, vou aproveitar agora e fazer a pergunta da Dani. Ela manda aqui, ela fala sobre a vitamina C. E ela pergunta se é realmente eficaz para o rosto e se tem alguma contraindicação no uso da vitamina C. A vitamina C, ela é muito legal porque ela justamente é um dermocosmético. Vitamina C serve para tudo, vamos dizer assim, né? Você vai tomar a vitamina C efervescente para imunidade, você vai utilizar no seu rosto. A gente tem no consultório peeling de vitamina C, isso existe, e existem os dermocosméticos de vitamina C. Nas concentrações usuais que a gente tem em dermocosméticos, eles não costumam apresentar problema nenhum. E o resultado da vitamina C é muito legal, que ele clareia a pele. Sabe quando você olha e você não entende muito bem o que melhorou, mas você sabe que melhorou? Então aqui a gente tem muitas manchinhas muito pequenas. A gente tem um equipamento chamado Luz de Wood no consultório que mostra tudo que tem no rosto da pessoa, até o que vai surgir, porque já está lá embaixo na derme. E a vitamina C é legal porque ela vai tratando essas manchinhas que às vezes ainda nem apareceram, ou manchinhas muito pequenas, então o resultado final da pele fica muito bom. O único cuidado que eu acho que vale a pena ter com vitamina C é em relação a passar antes de dormir. Porque se você passa antes de dormir e logo já deita, a vitamina C ela é meio amarelada sempre e ela pode manchar o lençol. Então tem muita gente que reclama da vitamina C porque estragou o lençol e nunca mais sujou. Fora isso, tá liberado. Pode usar sem moderação, muito bom. Só toma cuidado com o lençol aí. Doutor Matheus, outra coisa importante. Que... É importante você estragar um jogo de lençol por causa de um produto. É importantíssimo. Principalmente se for homem usando a vitamina C, a mulher vai matar o cidadão. Outra pergunta que sempre aparece aqui quando a gente fala de tratamento estético está relacionada às olheiras. O que a gente pode falar sobre o tema, o que é interessante utilizar, que tipo de tratamento, porque as pessoas reclamam muito das olheiras. Sim, a gente tem basicamente 3 tipos de olheira. A gente tem a olheira que dizem que é a olheira de panda, que é aquela que vem escurecida aqui, meio funda, meio sombreada nos 2 olhos. A gente tem a olheira que é pela deposição de hemosiderina, que é um composto aqui que ele vai deixar mais a cor escura. E a gente tem a olheira pelo envelhecimento. Então, primeiro tem que identificar qual é qual. Então, quando você olha, o paciente que ele tem essa expressão popular, olheira de panda, ele já sabe. Isso é genético, a gente não tem o que fazer. Talvez por uma conformação óssea, acaba realmente gerando uma sombra de iluminação. Você vê que muitas das vezes esse paciente, quando está numa iluminação adequada, ele não vai ter essa olheira tão característica. Então, é dele. Se tiver a coloração mais escura da pele, um tratamento muito legal que dá para fazer em casa é com ácido tranexâmico, que é um ácido específico para essa corzinha que é formada pela olheira. A pele é muito fina, então assim, a deposição aqui do sangue passando aqui embaixo acaba deixando essa corzinha, deixando produtos químicos que causam essa corzinha. Então esse produto, ele é feito manipulado também. Ele é bastante acessível, então um ácido tranexâmico a 3% consegue ter uma melhora gradual na olheira. Agora, se for uma olheira de envelhecimento, que é essa que, se eu levanto aqui o meu rosto, tem um outro impacto, você tá vendo? Agora a gente vai envelhecendo, isso aqui vai caindo, aí vai gerando essa olheira funda aqui, olha. Essa olheira funda, a gente resolve com preenchimento. A gente pode utilizar um preenchimento que vem da lateral para cá, com uma agulha fininha, a gente coloca aqui um pouquinho de produto e ele vai puxar a pele de volta para o lugar e ao invés de essa bolinha da bochecha ficar aqui embaixo, ela sobe de volta como quando a gente é mais jovem. Muito bom, porque também sempre aparece essa questão das olheiras e outro detalhe que o pessoal sempre pergunta são das pálpebras. Eu, inclusive, nem sabia disso. Para mim, estava lá no corpo, lá meio esquecido, mas depois que eu comecei a apresentar, porque eu consulto, sempre aparece essa questão das pálpebras também. E normalmente a gente fala com relação a procedimentos um pouco mais invasivos, de cirurgia plástica mesmo. Nesses procedimentos estéticos menos invasivos, também é possível mexer e trabalhar com as pálpebras? Hoje existe um equipamento chamado jato de plasma. O jato de plasma é muito legal, porque o plasma ele é o quarto estado da matéria. Então criaram um equipamento lá na Europa muito legal que cria esse quarto estado da matéria. Olha que louco isso. Isso é muito interessante. E ele joga como se fosse um raiozinho na sua pele. E aí muitos profissionais, isso é bem legal, assim, muitos médicos têm feito, a gente coloca, é como se fosse, sabe aquele acendedor de isqueiro?
antigo, que solta um raiozinho assim para acender o fogão, é tipo aquilo. E aí o profissional vai dando vários choquinhos, você não sente choque, mas assim, vários raiozinhos daquele aqui, fica um pouquinho machucadinho e é muito legal para tratar essa flacidez. Então é um tratamento que é muito, muito acessível. Ele tem um resultado muito legal, um resultado assim absurdo. E hoje muitos profissionais, até que faziam antes a cirurgia, acabam preferindo esse procedimento primeiro. Tá. Agora, a situação disso aqui caindo, isso aqui é muito ruim, né? Porque a gente começa a cair e vai ficando com cara de triste, vai Sim. ficando meio assim. E a gente pode ter estratégias menos invasivas, como esse jato de plasma ou como a cirurgia. Por exemplo, eu fiz essa semana a toxina botulínica. Eu tenho um olhar triste, meu olhar é esse meio de cachorro sem dono. Então eu dei uma arqueada na minha sobrancelha, se eu levantar assim. E aí, dessa forma, quando a gente levanta aqui com Botox, a gente diminui um pouquinho a queda do olho. Então, o Botox pode ser uma solução enquanto a gente não chega na cirurgia. Sim, de novo vai depender daquela questão do caso a caso, de uma análise, né, da pessoa, para ver como cada estratégia pode ser aplicada em cada um, né? Tem Isso caso que é fundamental, cirurgia né? mesmo. É, muito bom. Vamos atender outra ligação, lá de Natal, agora do Rio Grande do Norte. Quem vai falar com a gente é o Antônio. Antônio, muito obrigado, viu, pela sua ligação, pela sua participação. Uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Consegue me ouvir direito daí, Antônio? Alô, Antônio? Tô ouvindo. Tá ouvindo? Boa, Antônio. Agora eu também... Quero fazer uma pergunta ao doutor Matheus. E você vai fazer essa pergunta e vai ser agora, Antônio. Doutor Matheus já te escuta. Pode ficar à vontade, por favor. Tá me escutando, doutor Matheus? Boa tarde, Antônio. Tá me escutando, doutor Matheus? Estou escutando sim. Tá. Doutor Matheus, eu estou com 71 anos. Eu tenho 71 anos, sou de Natal, Rio Grande do Norte. Então, estou assistindo o programa e gosto muito. Eu sou muito assim. Eu sou a televisão de R.R. Soares. Então, todo programa que passa, eu assisto. E é uma bênção, viu? Primeiro que tudo. Então, lá vai a pergunta, eu tenho 71 anos, eu sou de família, por parte de minha mãe, que é minha mãe então minha mãe tem 21 filhos, morreu com 46 anos, já meu pai morreu com 90 anos, a família, meu pai morre todos, 96, 97, 98, 99. Então, dos 21, morreu 39 e morreu 87. Eu sou um desses que eu estou vivo. Olheira que você está falando aí. Tá direito, está cortando um pouco a ligação da olheira. Eu passar o som, Antônio, desculpa, viu, que a ligação não está muito boa, mas a produção me passou que a pergunta dele é sobre a olheira. Sim. Que a gente estava conversando. 71 anos e tem essa questão aí da olheira. O que pode falar, até pela idade, doutor Matheus, como é que funciona? E obrigado, viu, Antônio, pela sua ligação. Ela só estava cortando um pouquinho, estava difícil da gente entender. O que a gente pode falar para ele? 70 e poucos anos. Então essa olheira provavelmente já é a olheira característica do envelhecimento já. Então num caso assim, vale a pena para o paciente que quer rejuvenescer, pensar já de fato numa harmonização facial ou, dependendo do grau do envelhecimento, pensar no lifting cirúrgico. Que é bem legal, assim, é bem tranquilo de fazer. Muitas pessoas têm um medo de cirurgia, mas na verdade hoje em dia, com o sistema de anestesia, tudo bonitinho, não é mais um bicho de 7 cabeças. Então às vezes é mais prático a pessoa fazer um lifting, que corta um pouquinho por aqui, dá uma esticadinha, tá resolvido. Fica um mês de molho, tá novinho em folha. Doutor Matheus falando assim parece muito rápido, né? É porque a gente fala disso o dia inteiro, né? Então, pra gente... Mas é sempre uma complicação e a gente viu aqui todo mundo participando, sempre relatando principalmente a questão do medo, né? De não querer fazer. E eu imagino que também nos casos que a gente recebeu aqui, né, doutor Matheus, até pela idade, né? Com o passar do tempo, sempre ficou também muito caracterizado isso, né? Que por conta da idade não é legal passar por procedimentos cirúrgicos. Eu imagino que isso também ainda esteja lá no subconsciente das pessoas, né? Por isso que é importante a pessoa procurar um médico cirurgião plástico, para que ela consiga realmente fazer uma avaliação. Porque como a gente está nesse processo de aumento da nossa expectativa de vida, eu vi uma pesquisa, inclusive, dizendo que até o final do século a gente pode chegar a 150 anos de expectativa. Então vale sempre a pena passar por um cirurgião plástico, porque e se a pessoa for 70 anos totalmente saudável, atleta, às vezes não vai ter tanto problema. Então é sempre o cirurgião plástico que vai dar a opinião final sobre cada caso.
Rapaz, se a gente chegar nessa de 150, o Antônio que acabou de ligar com 70 não chegou nem na metade. Imagina. Tem uma caminhada inteira aí pela frente. Obrigado, viu, Antônio, pelo carinho. Doutor Matheus, a gente está caminhando para o final desse nosso segundo bloco, mas antes até do nosso intervalo, queria que o doutor falasse um pouquinho da frequência dessa visita aí e da repetição desses tratamentos para que eles tenham resultados. E eu faço essa pergunta imaginando o seguinte: a pessoa vai fazer ali, de repente, o uso da toxina botulínica, vai arrumar alguma questão, de quanto em quanto tempo ele vai precisar refazer, que tipo de cuidados ele vai ter que ter para esse procedimento também durar e ter os resultados que ele quer, como é que vai funcionar essa visita aí à clínica? Então, isso é uma grande polêmica, porque às vezes, assim, muito profissional acho que fica com medo de falar o tempo que realmente dura, então acaba existindo um mito de exagero do tempo para mais. Então é importante, eu sempre falo a frase exata que está na bula do medicamento que a gente está utilizando. Então a toxina botulínica, por exemplo, o que está escrito na bula é o seguinte: 3 a 4 meses, e houve casos que chegou a 6 meses. Mas todo mundo, na hora de oferecer, 6 meses. 6 meses. E na prática, às vezes, eu prefiro falar para o paciente uma data menor, e olha, isso aqui, 3 meses. Do que oferecer algo como se fosse. Há relatos, mas não necessariamente vai chegar a 6 meses. Sim. O que a gente observa, por exemplo, na toxina botulínica, é que a gente tem, a gente faz o procedimento hoje, amanhã já começa a ter melhora, a gente vai melhorando até 15 dias. Deu 15 dias, a gente tem um pico, assim, um platô de 3 meses. A partir do 3º mês, ele começa a ir caindo devagarzinho. Quando chega ao 6º mês, aí realmente já não tem nada. Então é o seguinte, cada procedimento é um procedimento. Se a gente falar aqui da toxina, que é o procedimento mais famoso, mais conhecido, a gente vai ter marcas diferentes de toxinas hoje. A gente vai ter a Dysport, por exemplo, que na prática a gente tem visto que tem durado muito bem. E a gente tem aprendido com o tempo, porque são 20 anos de procedimento só. A gente tem aprendido que se o sistema imunológico da pessoa, se as vitaminas estiverem equilibradas, o procedimento vai durar mais tempo. Então a gente vê, às vezes, de fato, uma toxina botulínica podendo chegar a 8 meses. Em pessoas que são extremamente saudáveis, extremamente hidratadas, que não fumam. A gente vai observar lá no consultório, a gente dá uma injeção antes da toxina botulínica intramuscular com vitaminas e minerais que vão ajudar esse prolongamento. A gente consegue via oral disso também. Hoje, se você for um profissional mais atualizado, ele pode te prescrever fitase e zinco, que é uma enzima, mais o zinco mineral. Você toma 14 dias antes do procedimento, 14 dias depois, ou 7 dias antes ou depois, pode variar. E aí você tem um prolongamento da toxina. Quando a gente vai para a harmonização facial, é a mesma história. Varia muito do produto que está sendo utilizado. Então, existem produtos que vão durar a partir de 3 meses e tem produtos que vão ser para a vida toda. Então, é muito importante conversar com um profissional que a pessoa confie, que vai explicar qual a diferença de cada um dos produtos para saber qual vale mais a pena. Então, muitas das vezes é isso. Pode ser 3 meses, pode ser para a vida toda. Vai depender do que vai ser utilizado. Muito bom. Novamente a gente vê a importância dessa parceria aí com o profissional que você vai escolher. Nós vamos precisar fazer mais um break aqui no nosso bate-papo, mas ainda tem mais conversa, tem mais aprendizado. E no próximo bloco eu vou fazer a sua pergunta. Nós vamos separar um momento aqui para perguntas e respostas com o Dr. Matheus. Aproveita o intervalo, elabora a sua pergunta e manda para a gente, tá bom? Pelo telefone, o código 11 3337 5886. Se você preferir, pelo meu perfil lá no Instagram, o @zeca_Pereira. Manda sua dúvida, manda sua pergunta. Aproveita o intervalo, tá bom? Consulta ao doutor vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Bom, estamos de volta com consulta ao doutor, intervalo rapidíssimo, mas nós já estamos aqui de volta para esse último bloco, mas ainda tem muito bate-papo. Hoje nós estamos falando sobre procedimentos estéticos, recebendo aqui no nosso estúdio com muita alegria, uma conversa super agradável, esclarecedora, o Dr. Matheus Reis, especialista em estética. Antes da gente retomar o bate-papo, e eu vou aproveitar para fazer a sua pergunta que chegou aqui pelo Instagram, deixa eu reforçar com você o nosso QR Code, está aqui, ó. Canto superior do seu televisor, todo início de bloco ele aparece, tá bom? Então fica ligadinho para você poder utilizar esse caminho que vai te levar lá para o nosso canal do YouTube. Aproxima o celular, câmera fotográfica habilitada e você chega lá de maneira rápida e fácil.
Chegou lá, você se inscreve no canal, ativa as notificações, assim você não perde nada. Sempre que um vídeo novo aparecer, for postado, você é informado. Lá você consegue acompanhar a nossa programação de maneira simultânea e consegue também assistir as nossas entrevistas, porque elas ficam lá armazenadas. Vou dar um detalhe aqui, uma dica super importante para você. Tenha em mente o dia que o programa foi exibido, porque eles ficam salvos dessa forma, tá bom? Pela data. Então você vai localizar de maneira bem rápida e ágil, tá certo? Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, tá bom? Doutor Matheus, vamos responder algumas perguntinhas que chegaram aqui da nossa audiência sobre a questão. E eu vou começar com a pergunta da Maria de São Paulo. Ela ligou aqui pra gente, deixou a pergunta com a produção. E ela fala sobre cremes ou maquiagens que tenham lifting instantâneo. E ela pergunta se pode ser usado todo dia no rosto. Então vou dividir em duas a pergunta dela, tá? Explica pra gente aí o que seria esse lifting instantâneo e aí fala se pode usar todo dia realmente. Beleza. Eu falei no último bloco sobre o Argireline. O Argireline é um dos principais produtos que a gente tem hoje que tem esse fator. Essa questão do lifting instantâneo. Existem outras marcas, existem produtos diferentes, mas a ideia é sempre um mecanismo de ação que seja parecido ou que substitua a toxina botulínica. E a questão de usar todo dia, não existe nem nada que diga que você não pode usar. Só que uma vez eu estava com uma paciente e ela tinha esse produto e ela estava usando. Quando a gente parou para fazer as contas do quanto esses produtos custam, se você vai para a farmácia de manipulação no Argireline, ele é baratinho. Mas se você compra um produto de marca, se você fizer as contas de quanto que você vai gastar de produto para utilizar todo dia, sai muito mais barato fazer a toxina botulínica de consultório. Porque você faz uma vez e já vai estar resolvido por meses. Muito bom. De novo, né, gente? Reforça aquela questão da parceria, da conversa. E na prática, a gente observa que esses produtos eles têm uma ação instantânea, mas não fica por muito tempo. Então não fica 24 horas, às vezes é para uma festa. É melhor deixar esse tipo de produto para um evento, para quem não tem a toxina botulínica e para um evento. Pode repetir o nome do produto? Argireline. Argireline, porque a Iraci, inclusive, fez essa pergunta, que ela perdeu ali o nome, tá aí de novo o nome do produto, viu, Iraci? Assim. E obrigado pela sua participação, pela sua pergunta também. A Nai manda aqui uma pergunta falando sobre creme para clarear a... Ela colocou orelha, mas eu acho que é a... Olheira. Ela quer saber exatamente o nome? Não sei se o nome, mas se tem creme que vai de maneira rápida poder clarear essa região, doutor? Porque foi o que eu falei, sempre aparecem essas perguntas aqui. Tem sim. A ideia da olheira é o seguinte, para resolver é muito complexo, porque o jeito mais fácil de resolver é com preenchimento, com um preenchedor mais levinho, mais fluido, que a gente põe nessa região aqui, vai aumentar esse distanciamento entre a corrente sanguínea e a pele em si, deu uma clareada legal. Mas para usar de produto em casa, na minha opinião, o ácido tranexâmico, ele tem ação muito interessante. Então é só procurar numa loja de dermocosméticos produtos para olheira que tenham ácido tranexâmico, que você já vai ser feliz com a sua escolha. Muito bom. Doutor Matheus, chegaram duas perguntas sobre o mesmo tema, eu vou fazê-las aqui e aí o doutor na sequência já responde. A primeira é da Madalena, São Caetano do Sul, aqui no Grande ABC, 65 anos, pele negra e ela fala que ela tem melasma e aí ela pede um auxílio, uma orientação sobre o assunto. E a Leninha também, ela fala que ela tem 38 anos, pele morena, não tem problemas com ruga, mas agora começou a aparecer pequenas manchas no rosto que ela acredita ser melasma também. E aí ela pergunta a sua indicação. O que a gente pode falar para essas duas aí sobre essa questão do melasma? Bom, legal é que ela está pertinho do consultório, então já não tem muita desculpa, ela pode ir para lá. Bom, o consultório é ali na Vila Mariana, na Estação Santa Cruz. E o seguinte, quando o assunto é melasma, o que a gente vai fazer? A gente tem que analisar pessoalmente, infelizmente a gente não tem escolha, e a gente vai ter que analisar o grau desse melasma. O melasma não tem cura, mas ele tem tratamento. Então a gente primeiro vai optar por linhas mais básicas de tratamento, que são os ácidos, os peelings, e aí a gente pode entrar com essa estratégia, para ir clareando, sempre monitorando. Existe o Oliolar, que ele é de via oral, que ele tem apresentado resultados muito interessantes, é um suplemento que ele realmente tem resultados que valem a pena experimentar. Oliolar, o nome, você acha em farmácias de manipulação. E a gente vai para um segundo momento, investir
em microagulhamento ou dermapen. Num terceiro momento, intradermoterapia. A intradermoterapia é quando a gente injeta ácidos, agentes clareadores, dentro da mancha. E aí a gente vai tendo um resultado interessante, a gente vai compondo esse tratamento e monitorando ao longo da vida do paciente. Doutor Matheus, vamos retomar o nosso bate-papo. Eu separei mais uma pergunta que chegou aqui pelo Instagram, da Iva, e ela fala o seguinte. Primeiro, ela está elogiando a sua participação, as respostas, está gostando bastante da entrevista, e ela pergunta o seguinte: a luz do celular e do computador, elas podem envelhecer o nosso rosto precocemente? E é uma pergunta interessante, porque o doutor falou inclusive da luz branca também, que pode ser um problema. Como é que funciona a luz desses aparelhos eletrônicos, doutor? Pois é, por muito tempo a gente achava que o problema estava no sol, mas agora a gente já sabe que o problema está na luz. Então, realmente, a gente tem que reforçar o uso do protetor solar ao longo de todo o dia. Eu falo muito com meus pacientes, a gente pode utilizar o protetor de manhã, quando sai de casa, e após o almoço. Se a gente fizer isso, a gente está resolvido. Se a gente colocar um fator de proteção um pouquinho mais alto, melhor ainda. É só ter o cuidado de escolher algum que combine com a sua pele. Muito bom, e esse cuidado é importantíssimo aí, principalmente para combinar com a sua pele. Doutor, eu quero fazer a pergunta aqui da Aparecida, porque a gente falou bastante de alimento e ela pede uma dica aqui de que alimento consumir que vai ajudar nessa questão da pele aí. Não sei se da produção do colágeno, se o doutor preferir, mas passa um aí que seria interessante para quem nos assiste poder consumir, que vai ajudar aí na pele. Pois é, basicamente não existe um alimento ou uma vitamina que a gente pode falar, ou um mineral que a gente vai dizer, olha, esse aqui vai melhorar. Mas basicamente a gente pode dizer que uma ingestão adequada de proteínas, a gente vai conseguir ter um suporte legal de colágeno, já para produção endógena. A gente pode dizer, por exemplo, a gente falou do cosmético de vitamina C, é muito comum hoje os profissionais prescreverem vitamina C de via oral, até os dermatologistas, não os nutricionistas, não os nutrólogos, mas para a prevenção da pele. A gente tem a biotina, a gente pode dizer de um modo geral que não tem como fugir. Eu vou te dizer de coração, o que eu recomendo para todo paciente, para qualquer indicação, é sempre fazer uso de um multivitamínico. Se você tiver um multivitamínico como base para qualquer coisa na sua vida, você não vai errar. Sim, isso é importantíssimo. Doutor, a Sica, ela é lá de Ceabra, na Bahia, ela fala que ela tem 49 anos e ela usa uma fórmula que tem ela colocou aqui, ó, hidroquinona, que ela disse que o doutor citou aqui que pode ser um problema e ela queria que o doutor repetisse essa informação. Ela fala que ela usa para o melasma. Sim, a hidroquinona ela é ótima para o melasma, você pode utilizar sem medo. O que você precisa é ficar atenta ao retorno que o profissional que prescreveu para você pediu. Então, se o profissional, a gente assim, tecnicamente, sempre vão existir estudos que vão te dizer que você pode usar mais tempo, menos tempo. Quem vai definir isso, na verdade, é o profissional que prescreveu para você. Se você estiver utilizando porque você foi a uma loja e comprou, aí eu vou te dizer, olha, é melhor você trocar com outro produto a cada 2 meses, sabe, fazer uma alternação. Mas se por um acaso foi um dermatologista, foi alguém e vamos supor que tenha sido um dermatologista, se ele falou para você utilizar 10 anos, faz o que ele mandar, que não vai ter erro, porque ele, melhor do que ninguém, vai conhecer a sua pele. Sim, com certeza. Ela fala, não, ela na verdade ela fala só que é uma fórmula, mas ela não diz da indicação. Mas por ser uma fórmula, a gente imagina que já é por um acompanhamento médico. Por ser uma fórmula é possível que tenha sido. Então, se foi o médico que passou, você pode usar sem medo, porque com certeza ela analisou sua pele e avaliou se tem algum risco, se não tem. A gente aqui nunca vai conseguir substituir a consulta com o profissional. Nunca, a gente não tem como fugir disso. Sempre vai ter que acabar no consultório para realmente escolher o que é melhor para a gente. Sim, com certeza. E além disso, a gente cai naquela questão, né, doutor Matheus, que a gente comentou aqui, da individualidade de cada um. Às vezes a gente tem o hábito de ver assim produtos, isso daqui é para pele negra. Até pode ser, mas de repente aquele indivíduo tem algum detalhe que precisa ser analisado e que pode interferir em tudo isso. Então, cada paciente é um. Exato. Por exemplo, a pele negra, a gente tem que tomar muito cuidado com os ácidos que vai utilizar. Porque a pele negra ou a pele do indígena tem uma tendência muito grande à hiperpigmentação. Então pode acontecer de um dia você estar passeando pela farmácia, você compra um ácido para clarear uma mancha e você tem uma pele indígena, uma pele negra e aquilo ali pode acabar com o seu rosto. Acabar assim de realmente surgirem muitas manchas e piorar muito o problema. Então, principalmente pele negra e pele indígena precisa de um cuidado mais próximo. Porque as doses são muito diferentes, é diferente o trabalho. É um trabalho muito mais cauteloso.
Sim, com certeza. Isso é importantíssimo, todo esse cuidado. Infelizmente, nosso tempo está acabando, doutor, mas eu ainda quero encerrar com um comentário seu por essa questão do cuidado. Um minutinho só para essa resposta, tá, doutor Matheus? Por favor. Tudo bem. Porque o que a gente percebe é que normalmente a pessoa procura quando a coisa já ultrapassou o limite, ou seja, já está feio, ela já está incomodada. Quando se ela fizesse um tratamento ali, uma sequência, esse resultado poderia ser muito melhor, além de ser menos custoso também. Ainda hoje o doutor percebe que a pessoa deixa só para ir quando já não tem mais jeito e larga essa prevenção, vamos dizer assim, de lado, quando seria muito melhor? Olha, a coisa mais rara que tem é alguém chegar no consultório e dizer que usa protetor solar. Não usa, não adianta. Homem, então, olha, não tem o que fazer. A melhor coisa, se eu tivesse que resumir toda a entrevista em um ponto só, protetor solar. Eu tenho uma paciente que ela está com 30 e poucos anos, ela é cirurgiã dentista, e ela tem uma pele impecável, perfeita, maravilhosa. E ela falou comigo, Matheus, desde a adolescência, um dia eu estava assistindo televisão, eu vi que tinha que usar protetor solar e eu nunca mais, eu uso todo dia religiosamente. Resultado, a pele dela hoje é a mesma pele de quando ela tinha 15 anos, quando ela assistiu a entrevista. Então não tem como fugir, protetor solar resolve a vida de todo mundo. Protetor solar tá aí resumido, use, tá bom? Que você vai ficar bem com a sua pele em dia. Ó, para todo mundo que mandou mensagem perguntando dos contatos do Dr. Matheus, vou passar agora. Tome nota aí você, tá bom? Vou começar pelo telefone. O código é o 11, o 93250-0761, 93250-0761. Pelo site www.drmateusreis.com, tá aí na sua tela. Ou se você preferir, lá no perfil dele no Instagram, o @drmateusreis, tá bom? Que você localiza ele lá, doutor Matheus. Muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui. Eu que te agradeço. Uma ótima tarde. De verdade. Muito bom, e obrigado a você também que nos assistiu, que deu o seu carinho aí, assistindo, mandando a sua participação pelo Instagram, ligando aqui pra gente. Foi uma alegria dividir essa tarde com você. Um forte abraço, muito carinhoso e até amanhã, tá bom? Valeu!